Bom, pessoal, agora a gente está na nossa terceira aula e na continuação da setorização, né? Então, só recapitulando a nossa aula de revisão número 2, nós montamos todas as peças dos nossos ambientes, né? Que vieram através do pré-dimensionamento. Então, lá a gente tem os dados da área e do comprimento da largura, então a gente desenhou as peças e achurou de acordo com a cor da planilha de pré-dimensionamento. Então, aqui eu organizei já a parte do térreo, né? Como no outro vídeo eu havia começado aqui pela garagem, né? Então, eu priorizei uma garagem barra varanda, né? Em toda a extensão aqui da minha casa, né? Da minha edificação. Coloquei a sala de estar que invadiu um pedaço da minha garagem. Na sequência, a sala de jantar barra cozinha. Então, eu girei a minha peça. Vocês podem ver aqui que o meu retângulo original era esse aqui, né? E aí eu precisei girar e diminuir um pouco também a largura. Então, eu diminuí um pouco da largura e aumentei um pouco do comprimento. Aí sobrou esse espaço aqui do lado esquerdo que eu coloquei meu lavabo e a minha lavanderia. Eu até deixei aqui do tamanho original para vocês verem que nessa fase da setorização nós temos liberdade para mexer um pouco na área e na dimensão desse ambiente. Então aqui a minha lavanderia, sobrou um pouquinho dela aqui na cozinha, né? Que está em conflito aqui essas duas áreas. Então o que eu posso fazer é diminuir um pouco a minha lavanderia, que não vai impactar no uso desse espaço, né? Então eu diminui um pouco e o meu lavabo posso aumentar um pouco para preencher esse espaço aqui. Lembrando que nessa fase nós ainda não vamos colocar os corredores, apesar de nós já estarmos pensando nos acessos, né, nos fluxos. O corredor nós vamos desenhar depois na nossa planta baixa. Então aqui sobrou esse espaço, né? Eu encaixei a escada aqui. Então a escada ela vai ficar com acesso direto pela sala. E aqui sobrou um espaço. Esse espaço eu não vou colocar nenhum ambiente, porque a minha ideia é colocar uma árvore, né? Plantar uma árvore aqui e fazer um jardim, né, nessa parte da casa, né? Então, aqui, quando a pessoa estiver subindo as escadas, essa parede aqui, de divisa com o jardim, vai ter um vidro que vai permitir essa visualização do exterior, vai permitir iluminação também. Então, eu achei interessante deixar esse espaço aqui para esse jardim junto com uma árvore. Então, esse percentual arbóreo, né, que a gente precisa ter no terreno, eu vou preencher aqui. Essa parte do fundo da casa sobrou, ok? Então, não é porque eu tenho esse retângulo aqui todinho que eu vou utilizar todo, vai depender muito do meu programa de necessidades. Então, aqui eu resolvi não utilizar, então vai ficar uma área maior para o meu quintal. Aqui no pavimento superior, eu trouxe a escada, como eu havia mostrado para vocês, né? Copiei ela com uma referência para que ela ficasse exatamente no mesmo lugar. E eu vou construir o meu pavimento superior baseado nesse pavimento térreo, né? Então eu até coloquei essas duas linhas aqui para vocês verem, né, que eu alinhei aqui, tanto com essa parte da frente quanto a parte do fundo. Então eu vou procurar organizar os meus ambientes dentro desse mesmo perímetro que eu organizei do meu pavimento térreo. Então, uma outra forma de eu pegar exatamente o mesmo perímetro é eu fazer uma polilinha e desenhar um retângulo aqui por cima e depois jogar ele lá para o pavimento superior. Então, para fazer isso, eu vou mudar aqui a cor da layer para nós enxergarmos melhor esse polígono, ok? Então, com o comando Polyline, que eu posso pegar aqui na barra de ferramentas, ou posso acessar através do atalho PL Enter. Então, eu vou construir esse polígono aqui por cima. Lembrando de sempre verificar se o orto vai estar ligado, ok? Então, a gente quer que as linhas sejam perpendiculares. Então, é importante o orto estar ligado. Então, eu vou vir aqui, desenhar por cima. Então, eu aproximo, coloco o zoom para ter certeza que eu estou pegando exatamente no mesmo ponto. Enter para finalizar o desenho. Então, aqui está o meu polígono.
vou mandar ele para lá ou vou copiar. Então, eu vou copiar aqui com o comando CO, Enter. Pego um ponto de referência que eu sei que lá no outro desenho meu é exatamente o mesmo. Então, eu sei que esse polígono azul aqui, esse retângulo, é exatamente o mesmo, tem as mesmas medidas. Então, se eu clicar aqui e depois vir aqui no mesmo ponto, eu sei que eu estou fazendo uma cópia no mesmo lugar. Então, aqui está o perímetro do meu andar superior. Eu quero trabalhar dentro desse perímetro. Eu quero deixar esse cantinho aqui livre, né? Porque eu tenho uma árvore que vai lá para cima. Então, aqui tem que ficar livre para essa copa da árvore conseguir crescer. Então, aqui eu já tinha começado a organizar alguma coisa. A escada no mesmo lugar, né? Aqui eu encaixei a suíte. Essa parte aqui vai virar uma sacada, ok? Então, eu vou até copiar aqui essa letra e vou escrever aqui sacada. Então, vai ser uma sacada que vai ter acesso ali pela suíte. Sacada. Deixa eu ver a área. 7 metros quadrados. Então, uma sacada com tamanho legal. 7,00. E agora eu vou achurar. A sacada, como o acesso tá ali pela minha suíte, eu vou achurar ela da cor da suíte. Vai ficar um setor privativo também. Então, aqui na minha suíte, eu não quis colocar o banheiro aqui na frente para não ficar com nenhuma janela de banheiro aqui na fachada. Se bem que, como eu tenho esse corredor aqui, né, na minha lateral direita, eu poderia jogar a janela dessa suíte para cá. Mas eu quis deixar o banheiro aqui na frente e vou abrir aqui um pedaço dele, então vou acabar diminuindo um pouco do meu banheiro para que eu tenha acesso a esse quarto, né? Então a gente vai colocar aqui nesse quarto uma porta de 80. Para colocar uma porta de 80, eu preciso de um vão de 90. Então, contando com a boneca, nós precisamos aí de pelo menos 1,10 m para eu abrir essa porta aqui no meu quarto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha. Então, aproveitando que eu tô com uma cor diferente, que eu consigo visualizar mais. Então, vou digitar 1,1 e dar Enter. Então, eu preciso diminuir o meu banheiro nessa proporção aqui. Vou pegar aqui a linha e diminuir o meu banheiro da suíte. Ok? Então, isso aqui já consigo abrir uma porta para cá, para o meu quarto. O que que eu vou fazer também? Eu vou subir um pouco esse banheiro e aí eu aumento o quarto, porque fazendo dessa forma eu vou conseguir alinhar a parede do meu quarto com o final aqui da minha escada. Então eu acho isso interessante para que nós tenhamos uma parede só, né? Uma parede construída de forma alinhada. Quanto mais nós tivermos paredes assim no mesmo prumo, é mais fácil no momento de execução do projeto, ok? Então, eu vou subir aqui. Aqui eu já tinha deixado o banheiro do outro quarto também próximo. Então, eu vou subir os dois e vou alinhar aqui, né? Notem que eu já tenho uma linha aqui, já criei uma linha para ver aonde era o final da minha escada. Agora, eu vou aumentar aqui o meu quarto. Então, vou selecionar os dois, a achura e o perímetro, né? A linha de perímetro, e vou subir aqui. Então agora já está alinhado, consequentemente eu vou ter uma suíte um pouco maior, mas não tem problema. Esse é o momento de nós fazermos os ajustes, né? Então aqui eu posicionei o meu quarto, vou verificar se ele está alinhado aqui com essa parede da escada, ainda não estava. Então vou alinhar ele aqui. E aqui o que que acontece? Sobrou uma linha, deixa eu apagar. O que que acontece aqui? Aqui eu sei que eu preciso de um corredor, né? Porque quando eu tô subindo a escada aqui no térreo, eu vou sair aqui em cima, né? Nessa parte aqui, já que é uma escada em L. Então eu vou sair aqui. Aqui eu sei que tem que ter um corredor. Mas eu falei para vocês que nesse momento nós não vamos marcar os corredores, né? Então, mas eu sei que no futuro nós precisamos. E esse corredor tem que ter 1,20 m. Então, eu deixei aqui esse espaço de 1,20 m, porque depois vai virar o meu corredor. Então, o meu quarto ele vai ter que diminuir um pouco aqui. E aí, o que que eu posso fazer? Ou eu junto esse quarto aqui, sabendo que depois eu vou ter que abrir esse corredor, ou eu deixo separado e
achuro depois da cor do quarto, ok? Então eu vou fazer assim, que é mais prático, porque eu já abri o corredor. Aqui, o que acontece? Nós temos aqui dois banheiros, né? Temos esse banheiro aqui da suíte e esse outro que é do quarto de solteiro. Então, eu tô pensando aqui na possibilidade de girar os dois banheiros e vamos ver como é que isso vai ficar. Então, vou selecionar aqui e vou acionar o comando Rotate. O atalho dele é RO Enter. Aí eu vou selecionar um ponto base e aí eu giro ele. Então, se eu vier aqui para baixo, ele vai girar exatamente como eu quero. E aí eu tô pensando em colocar essa suíte aqui, esse banheiro da suíte aqui e o banheiro, esse outro banheiro aqui do lado. O que que eu posso fazer? Aqui, deixa eu pensar, porque eu ainda preciso do acesso aqui nesse quarto, né? E pelo que eu tô vendo aqui, não ficou o tamanho suficiente, faltou 10 centímetros, então eu posso reduzir 10 centímetros de algum desses banheiros. Aqui eu tenho 1,50 e aqui eu tenho 1,50 também, então eu vou tirar 5 centímetros de cada um. Então, vou vir aqui e digitar 0,05 e eu venho aqui nesse outro, seleciono tanto o polígono quanto a achura, porque eles vêm junto. Clico aqui nesse ponto do meio, arrasto para a direção que eu quero que diminua, então eu quero que venha para cá, e vou digitar 0,05, Enter. Já diminuiu. Vamos conferir aqui. Dim, clico aqui. Então, aqui eu tenho 1,45, ok? Aqui também 1,45. Então tá tudo certo. Vou aproximar aqui um pouco mais esse banheiro. E aí, nós podemos aumentar até chegar aqui, encostar aqui na outra parede. Tem 1,10 m aqui. Ou podemos deixar esse vão e pensar em alguma outra coisa para fazer ali com esse 1,10 m. Então, aqui eu tenho 2,90 e aqui eu vou ter 3 metros, né? É muito grande. Os dois banheiros, se os dois ficarem com 4 metros, vamos ver aqui quanto é que vai ficar. 4 metros, né? É um banheiro muito, muito comprido. Então, por agora, eu vou deixar assim dessa forma. Então, vou colocar aqui para alinhar. E depois, no momento da planta baixa, eu vou repensar se eu vou deixar esses banheiros desse tamanho ou se eu vou fazer alguma outra, criar algum outro ambiente a partir para diminuir um pouco esse comprimento, ok? Então, por enquanto, fica assim. Aqui eu vou apagar essa linha. Então, vou chegar no meu quarto até aqui, esse banheiro. E aí, como vocês podem ver, esse quarto aqui fica com acesso para esse banheiro e esse quarto com acesso para esse banheiro, ok? Aqui no meu programa de necessidades, eu não tinha pensado em duas suítes, eu tinha pensado em uma suíte só. Mas como esse banheiro vai atender só esse quarto, então eu vou transformar os dois em suítes, ok? Aqui, nesse espaço aqui, eu vou fazer um terraço, ok? Então, a árvore, ela vai estar plantada aqui, né, lá embaixo, lá no térreo. Então, ela vai vir aqui, ela vai acabar fazendo um sombreamento aqui nessa área. Então, eu acho interessante um terraço aqui em cima, beleza? Então, aqui vai ser o meu terraço. Vou copiar aqui essa, essa letra, vou colocar aqui e escrever o meu terraço. Terraço, vamos ver a área dele. Qual que é a diferença entre terraço e sacada? O terraço, ele não tem cobertura e a sacada tem a cobertura. Então, o terraço ele é mais interessante de ser usado no período noturno, né? Que não vai ter incidência solar. Então, o terraço é mais para esse momento noturno. E a sacada já dá para ser aproveitada no final de tarde, né? Dependendo do clima, né? Do período do ano. E também a sacada tem a proteção da chuva, né? Por enquanto, eu tô pensando em terraço, vamos ver mais pra frente se eu vou transformar numa sacada. Então, aqui eu vou achurar da cor do quarto.
vai ser o nosso corredor, né? E aqui o terraço. Como vai ficar aqui nesse setor privativo, então eu vou usar a mesma chura do setor privativo no nosso terraço. Então, ficou assim o nosso pavimento superior. Suíte com sacada. Aqui um quarto de solteiro que eu vou transformar numa suíte, com banheiro, acesso ao banheiro. Essa suíte também com acesso a esse banheiro. E aqui o nosso terraço. E aqui no centro a nossa escada. Então ficou dessa forma. Agora eu vou apagar essas linhas aqui de alinhamento, né? Aqui era o bloco do carro. Vou apagar. Vou dar um Ctrl S. Vou apagar esse polígono também. Aqui. Essa linha aqui que ficou amarelinha, eu vou clicar aqui nessa polyline que tá azulzinha e vou passar para cá, para ficar tudo na mesma layer. E agora eu tenho a setorização do pavimento térreo e a setorização do pavimento superior. Então, o que eu posso fazer agora é atualizar as áreas, né? Então, a nossa garagem, ela ficou diferente, não tem mais 36 metros quadrados. Deixa eu atualizar aqui para eu ver a área. 43,44. 43,44 metros quadrados. Esses ambientes eu já atualizei. Esse aqui tá de cabeça para baixo, a letra, então eu vou girar. Venho aqui no Rotate, clico num ponto de referência e vou puxar. Vou ligar o meu orto para ficar alinhado na perpendicular. Enter. Aqui, vou desligar o orto para eu conseguir colocar no meio. Coloquei. Vou fazer a mesma coisa aqui com o lavabo. Liga o orto. Desliga o orto. Move. Agora tá tudo alinhado. Tem que ficar tudo alinhado com a leitura. Aqui saiu um pedaço da linha do terraço, então vou acionar o comando line, ligar o meu orto de novo, pegar o ponto aqui, olha como apareceu o símbolo da perpendicular. Então, essa é a certeza que eu tenho que a minha linha está na perpendicular. Clico Enter para finalizar o comando e já tenho a minha linha. Deixa eu arrumar essa cor e vou voltar para a cor da layer, senão vai sair tudo amarelo. Vou pegar aqui o pincel, vou copiar a propriedade, mandar para cá e agora tá todo mundo da mesma cor, da mesma layer. Vou dar um Ctrl S e agora vem a outra parte da nossa aula, que é o desenho da planta baixa.